Nós vamos agora ver nesse mapa a peregrinação, todo o trajeto que o povo de Israel fez em direção à terra prometida, saindo do Egito. Veja nessa imagem. O pessoal saiu do Egito, né? Mais de 1,5 milhão de pessoas, provavelmente, cruzando a península do Sinai, ali embaixo, esse triângulo, e aí eles param no deserto. Você vê Canaã ao norte, a Arábia do lado oriental, e eles ficaram dando 40 anos de voltas no deserto. E depois, eles então foram para a região da atual Jordânia, o lado oriental do Rio Jordão, e depois que cruzaram o Rio Jordão, começou o ciclo da conquista. Ou seja, hoje nós vamos falar sobre esse período, o período da peregrinação, período em que o povo ficou 40 anos no deserto. Então, o tema de hoje é o seguinte: os erros do deserto. Quais são os erros do deserto que fez o povo de Israel, que saiu do Egito, a geração que saiu do Egito, perecer, ficar prostrada no deserto, e Deus suscitar uma nova geração capaz de conquistar os 33 reinos da terra prometida. Vamos começar lendo a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 8, versículos 2 e 3. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não seus mandamentos. Nessa passagem, aqui está especificado o motivo que Deus fez com que o povo de Israel passasse pelo deserto, para saber o que estava em seu coração. Muitas vezes nós passamos por desertos, por dificuldades, um tempo de provação. Mas junto com a provação, Deus tem o escape. E a palavra fala no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, que nós somos provados para sermos aprovados, para sermos mais experientes. E essa luta não vai te matar, ela vai te fortalecer. Por isso, no momento de deserto, Caleb teve inteligência emocional, ele teve conhecimento profundo da palavra de Deus, e por isso ele suportou o deserto. Tanto é que a palavra fala em Números 14, 24, que ele tinha um espírito diferente. Um espírito diferente no sentido de uma motivação diferente, o coração dele era diferente. E aonde está o teu coração, ali estarão os seus tesouros. Então, preste muita atenção nesse ano de Caleb, um ano de você suportar essa prova e saber que você vai ser vencedor a caminho da terra prometida. Nós vamos ver através do apóstolo Paulo, uma carta que ele faz aos Coríntios, especificamente capítulo 10, ele narra as 5 dificuldades, os cinco erros, né, as 5 potestades, 5 malignidades que infelizmente fizeram com que o povo de Israel, que saiu do Egito, a geração de escravo, ficasse morta, prostrada no deserto. Vamos ler. Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 5 a 10. Entretanto, Deus se agradou da maioria deles, razão por que ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram, num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Vamos enumerar então os 5 erros do povo de Israel no deserto. O primeiro erro foi a cobiça. Aliás, faz parte dos 10 mandamentos que Deus deu para Moisés para não cobiçar, o último mandamento. Deus havia escolhido o povo de Israel para ser o seu povo. Então, não havia um principado demoníaco, maligno,
que regia o povo de Israel, a cultura de Israel. Era povo propriedade de Deus. Então, tudo que o povo fazia sempre estava conectado a Deus, a sua cultura estava voltada para Deus. Mas quando o povo decidia se misturar, cobiçar, desejar as coisas dos estrangeiros, dos povos que eram povos pagãos, que adoravam muitos deuses, tinham muita malignidade, prostituição, aí o que acontece? Deixava de ter a cobertura de Deus e passava a viver segundo as malignidades dos estrangeiros. E cobiçar é o quê? Vamos definir. Cobiça é desejar o que Deus não quer para você. Exatamente. Cobiça é desejar o que Deus não quer para você. Para cada um de nós, Deus tem uma porção. Deus tem o melhor. O problema é que muitas vezes as pessoas, em sua ganância, em seus desejos carnais, acabam desejando aquilo que Deus não tem para ela. Por isso, o que você tem que buscar é a vontade de Deus e não a da sua carne. Até porque a palavra fala em Jeremias 17:9 que o seu coração é enganoso. Se você vai no pique do teu coração, você acaba se perdendo pelas emoções, pelos sentimentos, pelas fragilidades do homem. Por isso, buscai o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Sempre a vontade de Deus vai ser a melhor para a sua vida. Então, não tenha desejo por aquilo que Deus não quer para você. Combinado? Vamos então para o segundo erro. O segundo erro é a idolatria. Vamos definir idolatria. Idolatria é algo que tem mais importância do que Deus na sua vida. Bem, então idolatria é tudo que você coloca acima de Deus. Parece que é algo assim exagerado em termo religioso, mas a gente às vezes atribui a idolatria só a situações religiosas, não necessariamente. Tem muita gente que coloca o seu trabalho acima de Deus, a sua família acima de Deus, e perde essa cobertura de Deus. Por quê? Porque optou em colocar situações na sua vida acima de Deus. Nós vemos, por exemplo, na palavra de Deus, a situação do bezerro de ouro. Lá em Êxodo, capítulo 32, narra o momento em que Moisés está recebendo as tábuas da lei no Monte Sinai, e o povo já estava ansioso, porque nada diferente acontecia. E aí, será que Moisés vai voltar? Não vai? Arão, o irmão de Moisés, que deveria dar exemplo, que deveria ser uma voz de comando de Deus, acaba reunindo o povo e falando, vamos fazer um bezerro de ouro e adorá-lo. E nessa situação, você não sabe, quando Moisés voltou, ficou tão furioso, quebrou as tábuas da lei, o chão se abriu e engoliu todos os idólatras. Então você vê aí o início, né, de uma manifestação do fim mesmo, né, do encerramento dessa geração, em que Deus começa a dar fim a essa geração com pestes, com fogo, com manifestações realmente que vêm do poder dele. Então, a idolatria é algo perigosíssimo. Tenha Deus acima de todas as coisas na sua vida para você sair desse deserto. Porque o absurdo é, muitas vezes no momento do deserto, as pessoas se apegam a tudo, menos ao Deus Todo-Poderoso que pode te livrar. Agora, vamos falar do terceiro erro de Israel no deserto. O terceiro erro foi a imoralidade ou a prostituição. Vamos definir imoralidade. Imoralidade é o ato que corrompe a santidade, pecado contra o próprio corpo. A prostituição, ela nos tira da presença do Senhor. É o pecado faz isso. O pecado esvazia o Espírito Santo de Deus dentro do homem. Então ele começa um processo de afastamento da vontade de Deus, e isso se torna extremamente perigoso. E no caso da imoralidade, ele peca contra o próprio corpo, ele agride aquilo que é o santuário do Espírito Santo. Nós vemos vários episódios que isso acontece ao longo da trajetória no deserto, mas eu quero lembrar, por exemplo, a imoralidade em Baal Peor. Bom, Peor já viu que o negócio é pior, né? Lá em Baal Peor, Números capítulo 25, narra o momento em que o povo de Israel começa a se misturar
com outros povos, é uma mistura ali de moabita com amalequita, com tudo que é estrangeiro, se deita com as mulheres estrangeiras, acaba se envolvendo com a idolatria, porque a idolatria que acontecia nesses povos pagãos estava sempre relacionado a atos de prostituição. São as prostitutas cultuais. As mulheres se prostituíam em adoração a ídolos e o dinheiro arrecadado era para sustentar aquela adoração a demônios. Então, olha só o absurdo que o povo de Israel estava cometendo. Isso porque caíram no laço de Balaão. Balaão foi um homem que foi contratado pelo rei de Moabe para amaldiçoar o povo de Israel. Está lá em Números, capítulos 22 a 24. Só que ele não conseguia amaldiçoar, porque nenhuma maldição pode contra o povo de Deus. Então, ele chegou com muita astúcia, e Apocalipse fala isso, falou assim para o rei Balaque, o rei dos Moabitas, falou assim, olha só, Balaque, se você quer fazer o povo de Israel cair, o esquema, já falou a palavra esquema, já viu o que vai dar, né, irmãos? O esquema é o seguinte, você vai trazer as suas mulheres mais bonitas, seduz os homens de Israel, porque quando eles se prostituem, quando eles se envolvem com idolatria, eles saem da cobertura de Deus, e aí manifesta o exterminador. Pois é, foi isso que aconteceu. O exterminador veio e matou muitas e muitas pessoas, e a praga só se cessou quando os sacerdotes, os levitas se levantaram para exterminar os seus próprios irmãos. É muito complicado, um cenário de lei marcial, tribal. Imagine um irmão matando o outro, mas foi a direção de Deus para tirar toda a sujeira que havia no meio de Israel. Lembrando que o povo de Israel ainda estava sendo constituído. Vamos agora para o quarto erro de Israel no deserto, a rebeldia. Vamos definir rebeldia. Rebeldia é a rejeição consciente da direção de Deus ou de uma autoridade instituída por Deus. Desobediência. Se você quer sair desse deserto, seja obediente. Sabe, uma coisa que eu aprendi muito com meu pai, com os meus pais, é que a obediência, ela traz proteção. Todas as vezes que eu lembro na minha adolescência que eu desobedeci ao meu pai, sempre acontecia algum mal porque eu ficava exposto ao inimigo. Então, obedecer é uma grande bênção, obedecer não é peso. Obedecer não é uma prisão. Sabe, esse tipo de rebeldia que é pregada, você é livre, livre, livre. Cuidado, não é essa liberdade que Deus fala na palavra de Deus. Agora, muitas vezes as pessoas pela desobediência acabam sendo presas a situações demoníacas. E aí, a liberdade em Cristo foi embora. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o povo de Israel. Aliás, em diversas situações no deserto. Por exemplo, lá em Números 16, fala da revolta de Corá, Datã e Abirão. Então, muitos e muitos levitas se levantaram contra Moisés, se achando, falando, não, porque a gente domina, porque a gente também pode. Esse sentimento de desejo de poder, de achar que sabe demais, essa arrogância, sabe? Não, eu sei demais, não preciso de uma orientação de autoridade. É o que faz muitas pessoas ficarem no deserto. É melhor obedecer do que sacrificar. Foi isso que Samuel falou para Saul. E eu te digo, um conselho, obedeça a tua autoridade espiritual. Ela é mais experiente, ela é ungida do Senhor, e ela foi levantada para te ajudar e te abençoar. Eu entendo que tem situações que talvez você não compreenda o motivo que ela fala, não faça isso, olha, faça da outra forma. E você fala, mas por quê? Por quê? Talvez você não entenda, mas um dia você vai compreender quando você tiver mais experiência e mais maturidade. Uma outra situação é a rebeldia de Miriam. Miriam, um dia se achando na arrogância, se levantou contra Moisés, está lá em Números capítulo 12. E o fim dela foi que ela ficou leprosa, exposta para todo o povo, e a arrogância dela, é claro, foi embora. E Deus até falou assim para Miriam, quem é você? Quem você acha que você é para falar contra Moisés? Eu falo com Moisés face a face, Miriam. Quem você acha que você é? Então nós temos que tomar cuidado, porque a arrogância, ela acaba levando o homem à queda. É melhor ouvir, seja tardio no falar, ouça mais.
e obedeça, porque é um caminho maravilhoso para a tua vida de conquistas. E olha, para piorar a situação, um outro exemplo é Moisés. Está lá em Números capítulo 20. Até Moisés, por isso que Moisés foi levado ao Monte Nebo, que fica do lado da Jordânia. Deus falou, olha só, Moisés, toda a terra que o povo de Israel vai conquistar. Não é demais? E aí ele falou, poxa Deus, incrível, que terra maravilhosa. Pois é, mas você não vai entrar. Acabou a festa de Moisés. Por quê? Porque um dia ele se rebelou contra Deus. Nessa passagem Deus fala para Moisés falar com a pedra, mas com seu descontrole emocional e com medo de não dar certo, porque era muito estranho falar com a pedra. Ô lance esquisito, como eu vou falar para a pedra, sai água? É muito para minha cabeça, mas foi o que Deus mandou. E ele, de vez falar, bateu 2 vezes, porque na outra vez ele pensou, poxa, se eu bati uma vez, deu certo, eu vou bater de novo. Deu certo, deu, mas sacrificou a conquista dele da terra prometida. Então não sacrifique, obedeça. Vamos agora ao 5º erro do povo de Israel no deserto, o erro da murmuração. Vamos definir murmuração. Murmuração é o falatório depreciativo, reclamação em segredo. Tem muita gente que reclama, tem gente que já acorda reclamando, mal-humorado. Puxa, mas eu acordo muito cedo. Puxa, minha vida é ruim. Isso, na verdade, você se acostumou a viver desse jeito, sempre pesado no falar, reclamando de tudo e se esquecendo das boas obras e dos milagres que Deus já fez na sua vida. O povo de Israel começou a murmurar, chegou a um nível tão baixo, mas tão baixo, de falar que queria voltar para o Egito. Ah não, porque o Egito nós comíamos carne, comíamos cebola, pepino. Meu Deus, eram escravos, levavam chibatada, construíam pirâmides, construíam grandes monumentos para os egípcios, e falar que isso é bom? Bom nada. Sabe por quê? A memória é curta, a ingratidão é demais. E era exatamente isso. Eles queriam comer carne, estavam cansados do maná. E é lá em Números 11, reclamando, Deus até manda as codornizes, mas Deus já falou, olha o seguinte, e essa geração aí não vai entrar na terra prometida, não tem condição. Você já está reclamando no deserto, imagine quando estiver diante de gigantes, de poceiros, de fortalezas, de grandes muralhas, como por exemplo Jericó, a cidade mais antiga do mundo. Aí não dá, né? Depois de tanto reclamar, lá em Números 21, fala que Deus enviou serpentes abrasadoras, mais uma praga. E depois o povo, de tanto clamar por se arrepender, Deus falou para Moisés, faça uma serpente de bronze numa haste, aquele que olhar será curado. Deus é muito misericordioso, depois de tudo que o povo reclamava. Mas isso não é o mais grave, não. O mais grave foi o que os espias, os 10 espias, relataram para Moisés e para o povo. Os príncipes. Cada espia representava uma tribo. E eles não trouxeram um relatório positivo de uma pessoa visionária que se apegou à promessa e à palavra, como foi Caleb, como foi com Josué. Eles falar mal da terra. A terra até que é boa, mas não dá para a gente ganhar não. Muito gigante, muito difícil, é demais, a gente não tem força. Eles têm 1,85 m, nós temos 1,65 m. Como é que a gente vai conquistar essa terra? Pois é, imagine os líderes, os cabeças, os que representavam o povo, os que ministravam o povo, falando contra a palavra de Deus. Você quer saber a consequência? Vamos ler Números 14, 29 a 30. Vamos lá, Números capítulo 14, versículos 29 a 30. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num.
Então essa passagem, é Deus falando para Moisés o seguinte, olha, só os que têm 20 anos para cima, nessa geração nova que vão entrar, aliás, 20 anos para baixo, perdão, que vão entrar na terra prometida, tá? O resto que murmura, que não anda segundo o caminho certo, que não estão apegados à palavra da promessa, todos vão perecer prostrados no deserto. A exceção foram Calebe e Josué. Esses dois que nasceram no Egito como escravos, eles não tinham a mente do Egito, eles tinham um espírito diferente, espírito de conquistador. Agora, já que falamos tantos números, aliás, o livro de Números fala de muitos números, vamos ler a passagem de Números 2:32, para você entender quantos que entraram no deserto e morreram e quantos que entraram na terra prometida. Vamos começar com Números 2:32. Vamos lá, Números, capítulo 2, versículo 32. São estes os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos arraiais pelas suas turmas foram 603.550. Viram só? Então, de homens, tá? Homens, sexo masculino, saíram do Egito 603.550, fora mulheres e crianças. Então imagine que desses 603.550, só 2 pensavam diferente. Você que está falando, meu Deus, mas parece que só eu penso, só eu sou diferente. Imagine, 2 pessoas que pensam de forma diferente de 603.548. É demais. É uma loucura, é um absurdo, mas foi o que aconteceu. 2 pensaram de forma diferente, falaram, nós vamos entrar na terra da promessa. E esses 2 faziam parte de um número diferente, de uma geração que nasceu no deserto e que conquistou a terra de Canaã. Está lá em Números 26, versículos 51 a 54. Vamos lá. Números capítulo 26, versículos 51 a 54. São estes os contados dos filhos de Israel, 601.730. Disse o Senhor a Moisés: a esse se repartirá a terra em herança, segundo o censo. A tribo mais numerosa dará as herança maior, a pequena herança menor. A cada uma, em porção ao seu número, se dará a herança. Então, os veteranos, Calebe e Josué, faziam parte desse novo grupo que nasceu no deserto e que conquistou Canaã, um grupo de 601.730 homens. Agora vamos aprender o caminho de vitória do deserto, através de Jesus. Jesus venceu o deserto ali em Mateus capítulo 4. Foi 3 vezes tentado por Satanás, depois de 40 dias de jejum. Já pensou? 40 dias de jejum, você não aguenta ficar metade do dia sem comer? Já dá um desespero, já fica mal-humorado. Imagine depois de 40 dias, oferecer para você aquele pão quentinho das 5 horas da tarde, acabou de sair da padoca. Complicado. Mas Jesus aguentou o tranco. E o primeiro segredo é, através da palavra de Deus, você vai vencer o deserto. Conheça muito a palavra de Deus, você deixa de ser ignorante das coisas espirituais, e essa sabedoria te traz discernimento para que as tuas decisões sejam corretas. A segunda dica, segundo segredo, através da adoração a Deus. Deus falou para Satanás, somente prestarás culto ao Senhor, ou seja, nenhuma idolatria entra no seu coração. Deus está acima de todas as coisas na sua vida. E por último, o segredo do temor. Através do temor a Deus, você vence o deserto. Reconheça quem é Deus na tua vida, que você é servo, que você precisa obedecer, que você precisa ouvir a autoridade espiritual que te discipula, que cuida de você. Esse é o caminho de vitória. E em nome de Jesus, neste ano de 2014, você vai suportar e vai sair vitorioso deste deserto.
Na próxima aula, nós vamos falar sobre a conquista dos 33 reinos de Canaã. Vamos agora ao quadro Acontece. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641. Mais uma dica: em todas as igrejas Renascer em Cristo acontece nesta semana a campanha de guerra espiritual para quebrar laços espirituais invisíveis, às 8 horas da noite de terça a sábado. Você vencerá em cada dia o laço do medo, do engano, da intimidação, da insegurança e da morte. Para saber qual igreja mais próxima de você, acesse o site igospel.org.br ou entre em contato pelo telefone 11 4003 0512.